Olá, graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para o nosso devocional em Efésios, no capítulo 1, dos versos 5 até o verso 7. O texto bíblico nos diz assim: E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Como eu disse em um outro vídeo, a carta aos Efésios ela é um pico elevado da revelação do Novo Testamento. É como se nós estivéssemos no pico de uma montanha, contemplando todas as belezas em um lugar, em uma posição muito privilegiada. E assim é o Novo Testamento. E isso foi o que Deus fez conosco em Cristo. Deus nos colocou nas regiões celestiais e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as bênçãos do Evangelho, que são muitas e que nós podemos ser beneficiados por ela. E aqui nós vemos que Deus ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Enquanto muitas pessoas brigam, debatem calorosamente a respeito da doutrina da eleição, os verdadeiros filhos de Deus, eles se alegram por serem escolhidos por Deus. É a vontade de Deus. E Deus executou isso através dos tempos, através das eras. Deus nos salvou em Cristo. Deus nos deu este privilégio muito maravilhoso de ser destinados antecipadamente, segundo a boa determinação da sua vontade. Nós vemos que o profeta Isaías disse que todo o conselho do Senhor permanecerá, que Ele executará toda a sua palavra, que os seus planos, como diz lá em Jó, não podem ser frustrados. Então, nós temos em Deus um consolo muito grande e isso é para nós nos alegrarmos. Você tem se alegrado por Deus ter te escolhido, embora você sinta todas as suas misérias? E o texto prossegue dizendo, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem de adoção, onde alguém que não era filho passava agora a pertencer a filho, ter o direito de filho de uma família no mundo romano daquela época, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo Jesus. Deus faz todas as coisas de modo que o seu nome seja glorificado. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aqui nós temos duas palavras que, embora não muito faladas e não muito conhecidas, infelizmente em nosso meio, que é a redenção e a remissão, que são muito maravilhosas. Primeiro, a redenção é a compra. Deus, através de Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo, a linguagem usada aqui é como se ele fosse em um mercado de escravos, olhasse para alguém sem nenhum valor, sem nenhuma importância e desse a este homem, este ser humano agora, um valor, um status de filho, um merecimento agora, que não é merecido, dele fazer parte de uma família. Então Deus foi e redimiu o seu povo em Cristo Jesus. Deus deu redenção, Deus foi lá e trouxe esse escravo agora para que ele pertencesse a uma família. E a remissão nada mais é do que o pagamento de uma dívida. Se você olhar no Antigo Testamento, existiam muitas maneiras pelas quais as dívidas eram pagas. Dívidas de trabalho, como se tornar um escravo voluntário para pagar aquela dívida, ou em muitas outras situações. Êxodo capítulo 21 e o verso 7 diz assim: se um homem vender sua filha como escravo, ela não terá liberdade como os escravos. Se ela não agradar o seu senhor a ponto de não querer mais, então permitirá que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro por ter sido desleal com ela. Então aqui é uma linguagem de remissão ou de pagamento de alguma dívida. E em Cristo nós temos redenção, perdão, resgate, melhor dizendo, e a remissão, que é o pagamento da dívida, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, o sangue precioso que foi derramado segundo a riqueza da sua graça. E quando nós olhamos para o longo da história, nós vemos que os crentes se deleitaram nisso de uma forma muito maravilhosa. Nós temos um puritano chamado Richard Baxter, que ele disse a seguinte coisa:
É coisa pequena aos teus olhos ser amado de Deus? Cristão, crê nisto e pensa nisto. Serás eternamente seguro nos braços daquele amor que foi desde sempre e se estenderá eternamente. Então, meu irmão, que você se deleite nessas palavras, que você entenda o tamanho do resgate que foi dado à sua vida e o tamanho do valor da dívida que foi paga ao teu favor. E assim você desfrutará de todas as bênçãos do Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe.